Olá, meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Meus irmãos, lembrem que nós estamos estudando a nossa série, né, que fala sobre os mercadores do poder de Deus. Lembra que o primeiro vídeo foi uma apresentação, né? O segundo vídeo nós falamos sobre unção, especificamente sobre unção. E este que é o terceiro vídeo, nós vamos falar especificamente sobre sacrifício. E depois vamos ter sobre jejum, sobre oração, porque o tema de todo esse vídeo, toda essa série, é aquilo que estão anunciando, né, aí no YouTube, nas redes sociais, na internet, de um modo geral, e nas igrejas também, está cheio de igrejas, anunciando que é preciso fazer sacrifício para receber de Deus unção. Unção para poder curar, poder expulsar demônio, enfim. Para receber poder, para se mostrar poderoso para os demais, ser o super crente. Está cheio de gente correndo atrás disso, infelizmente. Mas o nosso trabalho é trazer a verdade das escrituras, o que está escrito a respeito de todos esses assuntos. Por isso nós dividimos esse tema em aí 5 ou 6 vídeos. Então este é o terceiro, que nós vamos falar especificamente então sobre sacrifício. A gente vai pôr na tela aí alguns textos e daí vamos comentar, tá bom? Vamos lá então. Beleza? Tá aí na tela de vocês então. É sobre mais ou menos esse tema. Tem vários. Está cheio na internet. Mas a gente colocou um aqui só para ter uma ideia. Agora, amados, o que lembra essa parte? 7 sacrifícios para pagar o preço da... Depois ali para frente vai poder, unção, uma série de coisas. Então, o que está dizendo, olha, o custo da unção. Isso aqui nos leva a entender que para Deus nos capacitar para alguma coisa, nós temos um preço que pagar. Quer dizer, daí não é graça, daí é uma compra que nós fazemos através do sacrifício. Agora, isso lembra que aonde que normalmente você vai pedir uma ajuda lá, ou enfim, quando a gente não era salvo ainda, né, não era um cristão, a gente ia pedir ajuda para os problemas da gente, e daí diziam, olha, você tem que trazer uma galinha preta, tem que trazer um cabrito, enfim, você tem de apresentar um sacrifício para aquelas entidades, se você quiser receber o favor aí que você está precisando. Aonde que faziam isso? Agora, amados, estão fazendo para a igreja do Senhor o mesmo tipo de coisa. Como se Jesus, para ele capacitar uma pessoa para a obra que é dele, precisasse comprar. O que nos leva a crer que essas obras que demandam sacrifício não é de Jesus. Não é. Porque se fosse de Jesus, Jesus mesmo providenciava tudo que era preciso. Então pode ter certeza de uma coisa. A igreja do Senhor, ela é dotada de unção, ela é dotada da unção do próprio Senhor Jesus, porque a unção é feita da cabeça e desce para o corpo. Então, o Jesus Cristo, sendo a cabeça da igreja, ele foi ungido e essa unção desceu para o corpo. Uma vez que o Senhor Jesus recebeu alguém para o corpo dele, essa pessoa já recebeu a unção. Então não tem por que correr atrás de unção e pagar preço por isso, por aquilo. Beleza? Então vamos aos textos aqui. Gente, eu vou ler os textos e vocês vão meditar depois em cada texto. A gente não vai comentar os textos. Nós vamos ler para não deixar o vídeo enorme, tá certo? Mas preste atenção nos textos. Marquem os textos aí se vocês quiserem, para vocês verem depois. Ou derem pausa no vídeo e vão vendo aos poucos, tá bem? Mas vamos lá então. O nosso primeiro texto, ele se encontra, vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. É Antigo Testamento, amado. É mais um detalhe.
Esse pessoal, eles pegam textos lá do Antigo Testamento, lá quando era o povo de Israel que recebeu aquela ordem para fazer os sacrifícios, mas lembre-se que foi o povo de Israel que recebeu, não foi a igreja. Ninguém tinha a menor ideia de igreja, que algum dia ia existir igreja aqui na Terra. Naquele tempo eles não sabiam disso, a igreja era um mistério para eles. Estava escondido, não tinha ideia. E Jesus Cristo, como o cabeça da igreja, ninguém sabia, ninguém pensava nisso. Então, naquela época, Deus ordenou sacrifícios que era para prefigurar o sacrifício perfeito que era Cristo. Mas hoje, nós conhecemos o Senhor Jesus, nós fazemos parte da igreja que é o corpo dele, e todos os sacrifícios terminaram em Cristo, não existe mais. Então, nós pegamos aqui algumas partes do Antigo Testamento apenas como uma lembrança, como um ensinamento para a gente não cair no mesmo erro que Israel caiu, mas não é uma coisa que se aplique à igreja. Nada daquelas coisas lá do Antigo Testamento se aplica hoje na igreja. Vamos lá? Então, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, veja aqui o conselho que o pregador de Eclesiastes dá. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todo, pois não sabe que fazem mal. Porque significa que alguém que tem essa prática de sacrifício hoje na igreja, pensa que está fazendo bem, está fazendo mal. Isaías capítulo 43, versículo 34. Não me compraste por dinheiro, com aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Veja aqui, é um exemplo para a gente não cair no mesmo erro de Israel. Israel fazia sacrifício para Deus. E levava oferta e perfumes e tudo. E Deus falou, não quero, isso não me interessa isso aí. O que me interessa é que vocês deixem do pecado de vocês, que vocês se convertam. Porque eu estou cansado dos pecados e iniquidades de vocês. Entende? Sacrifício Deus descartou aqui. Mas hoje insiste em fazer sacrifício. Bom, vamos prosseguir agora. Nós vimos ali exemplo do Antigo Testamento, vamos ver a igreja agora. O que é que está escrito para a igreja do Senhor? Aqui no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 33, veja bem, está falando para judeus. Mas também ali estavam os discípulos do Senhor, que eles lá na frente, quando o Senhor Jesus então inaugurasse a sua igreja no dia de Pentecostes, eles iam dar prosseguimento à igreja. Então aqui já é alguma coisa que a gente pode entender assim como um toque para a igreja, certo? E veja o que o Senhor Jesus falou. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O que o Senhor Jesus ensinou? Que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, excede, quer dizer, ultrapassa, vai além de qualquer tipo de sacrifício. O que torna os sacrifícios, amados, para nós obter o favor de Deus, a graça de Deus, torna os sacrifícios inúteis, simplesmente inúteis. Tá certo? Agora vamos ver os outros textos aqui. Romanos capítulo 12, do verso 1. Veja quais são os sacrifícios que agradam a Deus. Que aqui diz que essas partes não é sacrifício, é como se a gente ofertasse um sacrifício para Deus. Deus recebe como sendo um sacrifício da nossa parte. Mas Deus mesmo nos mostra que não é sacrifício, que isso aqui, o que Deus quer de nós, como uma oferta de sacrifício, para nós deve ser um prazer de ofertar. Sacrifício é sofrimento. E aquilo que Deus quer é aquilo que nós ofereçamos para Ele com prazer. Não há sacrifício aqui. Então veja bem, quais são os tipos de... como que sacrifício que Deus se agrada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu pergunto, um culto racional precisa ficar horas e horas ali de joelho, fazendo ferido no joelho, sofrendo ali? Ah, eu vou sofrer para agradar a Deus, porque Deus se agrada com o meu sofrimento. Será que é isso? Ou será que um culto racional é um culto com alegria, com consciência, sabendo o que está fazendo para Deus? É isso que Deus quer, que nós tenha conhecimento daquilo que nós ofertamos para eles, e não sacrificar. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparasse. Que Deus falou: eu não quero mais sacrifício. Daqui para frente, o sacrifício perfeito, Deus preparou o corpo do Senhor Jesus lá no ventre de Maria, e esse corpo foi pregado numa cruz por você, por mim, por todos aqueles que creem. Então, se Jesus fez o sacrifício perfeito, o que nós vamos levar os nossos trapos de imundícia como se fosse sacrifício agradável a Deus? Vejamos o que mais. Hebreus capítulo 13 e o verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Desde quando que louvor é sofrimento? Né? Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso sim, mano. Aqui pode acontecer um sacrifício, por exemplo, no mundo muçulmano, por exemplo, vai confessar Jesus lá para eles, pode a pessoa ser decapitada, mas o cristão, se for preciso, ele faz esse sacrifício do seu corpo em louvor ao Senhor, confessando o seu nome. Então veja que o sacrifício não é uma que agrada a Deus, não é aquilo que nós ofertamos para Deus em troca de alguma coisa. É aquilo que nós ofertamos a Deus, se for preciso, na nossa própria vida, por amor a Cristo, ao sacrifício que Ele fez por nós. Mas não para pedir favor, como querem pedir poder para expulsar demônio, poder para curar enfermidades e não sei o que, para depois se engrandecer lá, se exaltar perante os outros, dizendo que é o super crente, é o super ungido, porque jejuou não sei quantos dias, porque passou não sei quantas horas de oração, porque subiu lá no Everest, lá para ficar mais lá em cima, perto de Deus. Tudo isso aí não tem, sabe? Não tem porquê. Agora vamos ver um conselho do profeta Oséias. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quer dizer, o conhecimento de Deus está acima de qualquer sacrifício. Em vez desse pessoal ficar iludindo o povo, induzindo a fazer sacrifício, sofrimento ali, para agradar a Deus, ensine o povo o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação, e todas as outras coisas vêm. A graça é um pacote que vem tudo que a gente precisa ali, sem precisar comprar. É graça de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja bem, Jesus está dizendo aqui, não interessa sacrifício, o que interessa é arrependimento de pecado, você chegar a Deus com o coração contrito, entendendo o perfeito sacrifício de Cristo. É isso que Deus quer. Então, o que Deus quer é misericórdia e não sacrifício. Está dizendo aqui muito claramente, não por sacrifício. Agora, por que esse pessoal fica batendo em cima disso aí, levando o povo a acreditar que tem que fazer sacrifício para agradar a Deus? E daí eles vêm, ó, eu subi o monte lá não sei quantas vezes, eu fiz tantos dias de jejum, eu hoje estou entregando, estou terminando o meu jejum, e daí tem várias formas de jejum. Eu passei não sei quantas orações, eu fiz o jejum de Daniel, a oração de Daniel, lá do Antigo Testamento, outra coisa. Então, esse pessoal faz isso aí para se exaltar.
Mas a exaltação deles, veja aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 2 e 4, o que diz? Aqui, o apóstolo Paulo tá se reportando ao sacrifício que Deus pediu a Abraão o seguinte: Abraão, pega teu filho, sobe lá no monte que eu vou te mostrar, que no caso foi o Monte Moriá, e lá sacrifica teu filho para mim. E Abraão obedientemente fez o que Deus mandou, foi lá para sacrificar. Só que Deus não aceitou o sacrifício dele. Deus estava apenas fazendo um teste com Abraão, mostrando para Abraão quem ele era na verdade. Entende? Então não houve sacrifício, não aconteceu sacrifício ali, mas pegam e torcem as escrituras, e eu que pego isso aqui, o sacrifício de Abraão, que ele foi sacrificar o próprio filho. Aqui não foi sacrifício, não aconteceu sacrifício nenhum. Deus impediu o sacrifício. Agora o que acontece hoje, pego, por exemplo, esse texto aqui, para se exaltar, para se gloriar diante das pessoas que são os supercrentes, que jejum, passam horas e horas de oração, que estão na maior comunhão com Deus através do sacrifício. Daí, ô Senhor, me manda lá a minha unção, me manda aí o meu poder para aquelas coisas que eu quero, que eu pedi. Porque eu paguei com o meu sacrifício. Só que Deus não pede sacrifício nenhum. A pessoa faz sacrifício de tolo. Faz porque quer. Porque vai atrás daquilo que, se Deus quiser entregar para ele, entrega, não precisa fazer sacrifício. E se Deus não quiser entregar, pode morrer fazendo sacrifício que não vai receber. Simples assim. Então veja bem, o que esse pessoal quer? Veja bem como diz aqui no verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ai, misericórdia para essas pessoas que vão atrás, vão em busca de poder de Deus fazendo sacrifício, porque daí eles perdem de receber pela graça de Deus sem sacrifício nenhum. Perdem de receber, porque daí é como se Deus dissesse: você quer pagar? Então vamos ver aonde que se vai arranjar sacrifício para pagar alguma coisa que Deus nos dá de graça. Não tem como. É como nós vimos no primeiro versículo aí, Eclesiastes, sacrifício de tolo. E vamos encerrar com esse texto aqui, amado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Presta atenção, amados, aqui, ó. O que o apóstolo Pedro deixou escrito para pôr no nosso coração e nós lembrar sempre disso aqui. Aí. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, né, que ele nos chamou, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Você que está vendo esse vídeo, você acredita? Você acredita que Deus te deu preciosas e grandíssimas promessas? Está aqui. Para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amado, isso aqui é tremendo. Veja bem, como Deus, pelo seu divino poder, ele nos deu. Amado, se Deus já nos deu, o que nós vamos correr atrás daquilo que nós já temos? Então aqui a gente encerra mais esse vídeo. Eu espero que vocês que viram esse vídeo tenham compreendido pela palavra de Deus a nossa posição como filhos de Deus, como corpo de Cristo, igreja do Senhor, aonde que nós devemos se situar, onde que nós devemos nos colocar, não indo atrás de falatórios, atrás de proselitismo aí, tentando induzir as pessoas que têm que fazer sacrifício, que têm que comprar. Isso aqui, amado,
é fazer mal, como nós vimos no primeiro versículo que nós vimos, fazer um sacrifício de tolo está fazendo mal para si próprio. Por quê? Porque está rejeitando a graça de Deus, está rejeitando aquilo que Deus nos dá, o poder dele, tudo o que for preciso. O que for preciso, Deus nos capacita de graça, sem sacrifício nenhum. Alguém pode dizer, mas irmão Antônio, você é contra oração? Não sou contra oração. Só que nós não vamos estipular 24 horas de oração, 5 horas de oração, 10 horas de oração para comprar as coisas de Deus. Porque a própria Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. Então não tem uma quantia de horas para nós. A nossa oração é sempre nós estar em comunhão com Deus, através da nossa oração e através da palavra dele para nós. Certo? Então aqui a gente encerra esse vídeo, porque o tema desse vídeo era trazer o esclarecimento a esse respeito. Amados, não fiquem no que eu digo, mas fiquem no que a palavra diz. Os textos que nós vimos, meditem neles, peçam sabedoria ao Senhor e Ele vai dar, pelo seu Espírito Santo, sabedoria a cada um de vocês. Certo? Primeiramente, minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, a família de vocês, ore por mim, para a minha família também. E, claro, se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Se for possível, amados, compartilhem esse vídeo, comentem. E não esqueça de dar uma olhada aí no card aqui em cima, nos tela final, que fica no final do vídeo ali, mostrando outros vídeos. E assim vamos levando a palavra da verdade a outras pessoas e desfazendo os sofismas, as invenções que estão fazendo por aí. Ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.